Bom dia a todos. Então, vamos começar mais um estudo de mais um capítulo, do livro de João. Antes de iniciarmos, vamos fazer nossa oração a Nosso Senhor, para que se faça presente nesse estudo, para que Deus esteja aqui conosco. Então, vamos lá orar para a gente começar o estudo de hoje. Senhor Deus, agradecemos por mais um dia a sua presença, por mais um dia de vida, por mais um dia que nós podemos usufruir, conhecer e glorificar o seu nome, um nome honrado, um nome altíssimo, um nome soberano, Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra e Criador de todos os homens e todos os seres. Como sabemos, o Senhor é extremamente grande, não conhecemos toda a dimensão do Senhor, mas o pouco que o Senhor já consegue nos revelar, nós podemos nos deleitarmos na sua palavra. Esperamos que hoje o Senhor guie esse nosso estudo para que possamos compreender a sua palavra de forma fidedigna aquilo que o Senhor escreveu nas Escrituras Sagradas, para que possamos sempre usufruir dessa sua graça perpetuada para todos os justos. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, amigos, começar então o estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar o capítulo 6, a segunda parte do capítulo 6. Do livro de João, da Epístola de João. Então, no estudo anterior, na primeira parte, é quando Jesus faz aquele milagre de multiplicar pães, multiplicar peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens. Então, a gente viu no estudo anterior que não se tratava apenas de alimentar o corpo daqueles homens, daqueles seguidores, mas sim de alimentar o espírito sobre a verdade, que apenas ele, Jesus, é o nosso Salvador. E hoje nós vamos aprofundar ainda mais sobre esse estudo, mas agora como Jesus, o pão que dá a vida eterna. Então, na passagem que vamos estudar hoje, que vai de João, do versículo 25 até o último, 71, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz um discurso belíssimo e importante, com várias lições para a nossa vida. Vamos lá, então? Deixa eu passar aqui o slide. Então, em João 6, 25, 26, começando o nosso estudo, é dito: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Jesus aqui, ele está falando com a multidão que havia seguido ele para o outro lado do mar. Então, depois de alimentar aqueles 5.000 homens, Jesus foi para o outro lado do mar. E depois deles terem sido alimentados milagrosamente com os pães e peixes, eles seguem e perguntam: Ué, Senhor, como o Senhor chegou aqui? Então ele percebe que as pessoas estão procurando por ele não por causa da mensagem que ele havia dito, a mensagem espiritual, ou por reconhecerem que aquele milagre foi feito por uma entidade divina, mas sim porque eles receberam comida de graça e ficaram satisfeitos. E a frase em destaque ali, eu afirmo a vocês que isso é verdade, é a confirmação do próprio Deus de que isso, a palavra dele é verdade. Jesus, em sua resposta, ele quer que a multidão entenda que o propósito da vinda dele não é apenas para suprir necessidades materiais das pessoas, mas é para oferecer algo muito maior, algo mais importante. É a verdade espiritual, é a vida eterna que ele está oferecendo. E continua: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Então aqui Jesus, ele começa a destacar a diferença entre o alimento material, que se estraga com o tempo, e o alimento espiritual que conduz à vida eterna. Então Jesus está ensinando que as preocupações
puramente materiais. As preocupações terrenas, elas não devem ser o foco principal da nossa vida. Em vez disso, ele está enfatizando a importância de buscarmos o alimento espiritual, que Deus providencia, Deus traz a providência, e é um alimento eterno, é um alimento que nos conduz à vida eterna. Então, quando aquelas pessoas da multidão perguntam o que precisam fazer para realizar as obras, né, que Deus requer, Jesus oferece uma resposta que é fundamental para eles. A obra de Deus é essa: crer naquele que ele enviou, ou seja, crer em Jesus Cristo. Então, a obra mais importante que uma pessoa pode fazer diante de Deus não é uma justiça social, não é estar todo domingo no culto. A obra que Deus quer é que Jesus Cristo seja o seu Salvador, Jesus Cristo seja reconhecido como Deus na sua vida. Então, a fé em Jesus é o cerne da mensagem cristã. É através dela que as pessoas encontram vida eterna. É através dela que recebemos a graça salvífica de Deus. E continua, eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas, do céu ele deu pão para eles comerem. As pessoas agora, nessa parte do versículo, estão questionando Jesus, pedindo que ele realize um sinal miraculoso, um novo milagre, para que elas possam acreditar nele. Eles mencionam como exemplo o maná, que é o alimento que Deus providenciou para os israelitas, né, durante a jornada no deserto, após a saída no Egito. O maná era visto por esses homens como uma provisão divina. E isso é dito lá em Salmos, né? Vamos ver. Salmo 78, 24 diz: fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Né? Então, o livro de Salmos está apenas refletindo, né, aquilo que Deus fez no deserto. Mas Jesus respondeu a esses homens. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus agora começa a corrigir um mal-entendido, um erro, um pensamento que eles tinham falho daquela multidão. Eles mencionaram que os seus antepassados receberam maná do céu através de Moisés, mas Jesus aponta que não foi Moisés que deu esse pão, mas foi Deus. Ele chama esse pão de o verdadeiro pão do céu. Ele está se referindo a si mesmo como o cumprimento desse pão celestial, o que é uma afirmação importante da divindade dele, do seu papel na salvação. Então, quando a multidão pede a Jesus que lhes dê sempre esse pão, Jesus responde declarando: eu sou o pão da vida. Ele está se identificando como o pão espiritual, o pão que desceu do céu para dar vida a todo mundo. Então, essa metáfora do pão representa a provisão espiritual que Jesus oferece às pessoas. Aqueles que vão a Ele, aqueles que creem nele, aqueles que comem desse pão espiritual, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque Ele satisfaz as necessidades mais profundas da alma. E olha o que o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu lá em Isaías 55:1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o quê? Que tudo o que a gente compra do Senhor é espiritual, não tem preço, não tem custo. Tudo é graça, é a graça de Deus e é gratuita, ela é de graça. E continua, mas eu já disse, Jesus, né, continua dizendo aqui na passagem de João, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia.
pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Esse trecho aqui ele é muito importante. Tem vários pontos de destaque importantes nele. Primeiro, Jesus começa observando o quê? Que embora as pessoas tenham visto o testemunho dele, tenham visto os milagres, eles não creram. E isso está enfatizando o quê? A importância da fé. Fé como um elemento essencial para que tenhamos relacionamento com Deus, para que a gente aceite as revelações divinas na nossa vida. Então, Jesus afirma que todos aqueles que o Pai, que é Deus, lhe der, virão a Ele, e Ele não vai rejeitá-los. E isso está relacionado com o que a gente chama de doutrina da eleição divina. Essa doutrina, ela diz que Deus escolheu certas pessoas para a salvação. E é isso que a gente chama de predestinação na teologia reformada calvinista. Então Jesus ele está dizendo aqui que aqueles que são atraídos e que pelo Pai não são rejeitados, estes serão bem-vindos e aceitos. Então Jesus está declarando ainda o quê? Que ele veio do céu. Mas ele não veio para fazer a própria vontade dele, ele veio para cumprir a vontade daquele que o enviou, ou seja, a vontade de Deus, o propósito de Deus. E o propósito da sua vinda é o quê? Fazer a vontade de Deus em relação à salvação da humanidade. Ele veio para nos salvar. E do mesmo modo aqui estamos para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Cristo veio para a salvação. E os homens, qual o propósito que nós temos? É dar glória a Deus. Esse é o propósito da essência do homem. Então, qualquer que te perguntar qual é o propósito do homem, se algum não cristão te perguntar para que o homem foi criado por Deus, já que você crê, você vai responder para ele: nós fomos criados para dar glória ao Senhor, porque é para isso que nós fomos feitos. E Jesus nos promete que não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe deu, mas ele vai ressuscitar a todos nós que cremos, que somos cristãos no último dia. Jesus está se referindo à ressurreição dos mortos, e esse é um evento que é futuro. E ele está associado à parousia, né, que é o julgamento final, a vinda, a segunda vinda de Cristo. E Jesus, por fim, aqui nesse trecho, ele vai enfatizar que a vontade do Pai é que todos que olham para o Filho e creem nele tenham a vida eterna. Essa é uma garantia, Deus está está garantindo para você que crê na palavra dele, você terá a vida eterna. E isso é a fé em Jesus que nós temos, a fé em Jesus como nosso caminho, como a vida eterna, de acordo com os planos de Deus. E continua, eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Então, aqueles judeus, ou seja, aquela multidão que estava ouvindo Jesus, começou a questionar, começou a expressar descrença em relação às afirmações de Jesus como o pão da vida. Eles estavam perplexos com a ideia de que Jesus poderia ser esse pão que desceu do céu, o pão da vida, porque eles conheciam Jesus como um homem comum, filho de José, filho de Maria. Os pais eram conhecidos deles, para eles, as palavras de Jesus eram não só difíceis de aceitar, eram impossíveis de serem aceitas. E essa passagem ela ilustra um tema que é recorrente no Evangelho de João, que é a incompreensão, é a resistência que as pessoas têm em relação a Jesus, em relação à sua mensagem divina. Então, mesmo quando Jesus realizou milagres, mesmo quando Jesus ensinou verdades espirituais profundas, muitas pessoas tinham dificuldade em aceitar a sua divindade, a sua natureza da sua missão. E isso acontece ainda nos dias atuais, né? Quando vários descrentes taxam a Jesus como um mero mensageiro de Deus e não como Messias. E mais importante, aqueles que não creem que ele é a palavra, que é o justo, é o príncipe da paz, é o sumo sacerdote de Melquisedeque, é o Salvador, é o Redentor, que ele é Deus. Então as pessoas são descrentes e elas não acreditam. Mas Jesus respondeu a eles e responde a cada um de nós hoje: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito:
todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Então, a profecia dessa passagem ela foi citada no livro de Isaías. Vamos ver e depois eu volto e explico o que significa essa passagem. Isaías 54, 13 diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, aqui é Isaías profetizando que todos seriam ensinados por Deus. Agora, explicando esse trecho que a gente acabou de ler. Aqui tem algumas mensagens-chave. Né? Jesus, primeiro, ele começa respondendo à murmuração da multidão, ou seja, a murmuração de todos aqueles descrentes, pedindo, ele declara: não murmurem entre vocês, não murmurem contra mim, parem de resmungar contra mim. Então, Jesus está esclarecendo que ninguém pode ir até ele, a menos que o Pai atraia essa pessoa. E isso implica o quê? Nessa fé. A fé em Jesus, que não é apenas uma escolha humana, mas ela é uma obra divina, como é dito lá em Efésios, né, 2:8, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é você querer, é Deus te dar, é a graça que Deus dá a cada um. Então Deus age de maneira soberana, Deus atrai as pessoas para Jesus, Deus capacita as pessoas para crer nele. Então, quando vamos à igreja, nós não vamos por vontade própria de querer ir para sentir um bem-estar, não. Nós vamos com um propósito. Como eu disse, o propósito do homem é dar glória a Deus. Então, nós vamos lá fazer o quê? Cultuar a Deus. Segundo ponto importante desse versículo é que Jesus afirma que ele ressuscitará aqueles que o Pai atrai no último dia. E isso está se referindo que é a esperança da ressurreição dos mortos, né? A escatologia cristã, ou seja, dos últimos dias, quando todos serão julgados e os crentes serão ressuscitados para a vida eterna. Jesus cita um princípio que é encontrado nos profetas do Antigo Testamento, que é que todos serão ensinados por Deus. E essa citação, ela vai enfatizar o quê? Que o conhecimento de Deus, a compreensão da verdade espiritual, vem unicamente de Deus. E eles são parte preeminente da obra na vida das pessoas. Esse é o dom de Deus que é citado lá em Efésios, como eu mencionei. Então, Jesus está dizendo que aqueles que ouvem, aqueles que aprendem do Pai, são atraídos até Ele, porque Ele é o caminho, são levados ao caminho, são levados à verdade. Por isso que muitas vezes nos perguntamos por que uma outra pessoa não pode crer no Evangelho, aquela pessoa como não vê algo tão nítido na boa nova de Jesus. E é justamente por isso, porque essa pessoa não foi escolhida, a essa pessoa não foi dada o dom de Deus pela graça salvífica, não foi dada a ela. Então, ela não será salva, ela será declarada como ímpia por Deus e será julgada. E continua: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então, Jesus ele vai reforçar novas verdades bíblicas. Jesus começa destacando que quem crê nele tem a vida eterna. Novamente, Jesus trata sobre a fé nele, que é o meio pelo qual as pessoas recebem a promessa da vida eterna. Ele está explicando que essa fé é fundamental para a salvação. Ele fala novamente: eu sou o pão da vida. Ele usa essa metáfora para descrever que ele é essencial para a vida espiritual. Assim como o pão sustenta o corpo, Jesus sustenta a alma, ele sustenta a vida eterna. Então Jesus faz essa comparação com o maná, né, justamente que foi declarado por eles. Aquela multidão estava questionando sobre o maná dado no deserto. Então Jesus aponta que embora eles tenham comido esse maná, todos eles morreram. Ele é o pão que desce do céu para que todos que dele comerem não morram, né? Não morram espiritualmente e tenham vida eterna. Então Jesus ele se identifica como o cumprimento do maná. O maná era apenas um símbolo, era um símbolo verdadeiro do alimento espiritual de Deus.
mas ele oferece algo a mais, ele oferece a vida eterna. Então Jesus adianta aqui a ideia de que o pão que ele vai dar é a própria carne dele, que ele vai dar vida para o mundo. Jesus está apontando para onde? Para o seu sacrifício na cruz, onde ele ofereceria a própria vida pelo pecado da humanidade, proporcionando a nossa redenção, proporcionando a nossa salvação, proporcionando a vida eterna. E aqui na teologia reformada, eu vou fazer um destaque para vocês que eu acho de extrema importância vocês terem essa ciência, porque a gente tem que conhecer o que é distintivo, né, daquilo que a gente prega na teologia reformada, diferente de outros pontos. Você precisa conhecer. Alguns pontos que a gente trata, né, que foi tratada desde João Calvino, né, como os 5 solas, né, os 5 pontos de destaque. O primeiro deles é o que? A depravação total. A gente crê que a humanidade ela é completamente corrompida pelo pecado, pela incapacidade de se salvar pelos seus próprios esforços. Então, muitas teologias que pregam que o homem precisa colaborar com Deus para a sua salvação, elas estão indo contra a própria palavra de Deus, porque Efésios diz claramente: o dom da vida é um dom de Deus, é o dom da graça. A graça de Deus, se você ler lá, por exemplo, Salmos, né, 63, vai dizer que a graça de Deus vale mais do que a vida, né? Segundo ponto aí que eu botei foi a eleição incondicional, ou seja, a crença de que Deus escolheu de forma soberana e de forma incondicional quem será salvo, sem levar em consideração o que é seu mérito, o mérito humano. Então Deus não está dizendo que se você cumprir algumas obras, ajudar ao próximo, isso te dá salvação. Ele nunca disse isso na Escritura. E isso é uma obra dele soberana. Isso é uma obra, uma eleição incondicional. Ele quem escolhe quem é salvo, quem não é. Um exemplo que ele deu para a gente em Jacó e Esaú, Deus disse, né? Amei a Jacó e não amei a Esaú. Outro exemplo, oferta de Caim e Abel. Deus não escolheu a oferta de Abel porque é dito lá em Gênesis, das primícias ele deu, né, aquilo que ele havia coletado. Já Caim não, é citado que deu algo para Deus. Não, não é isso. Antes deles oferecerem qualquer coisa, Deus já conhecia o coração de cada um deles. Deus já sabia que receberia a graça, receberia a oferta de Abel e daria graça aos olhos dele. Então Deus tem que achar graça aos olhos de cada um de nós, porque se ele não acha graça em você, não acha graça em mim, nós não somos eleitos pelo Senhor. Expiação limitada, esse é um ponto muito importante. Muitas teologias, né, linhas distintas, a arminiana, por exemplo, ela entende que a expiação dos pecados, ou seja, a morte de Jesus Cristo, se deu para todo mundo de forma indiscriminada e que cada um vai lá e pega a sua graça de salvação. Mas não é isso. A expiação de Jesus Cristo na cruz, ela foi eficaz, mas apenas para os eleitos, apenas para aqueles que Deus escolheu. Se eu tenho uma eleição incondicional, é óbvio que a redenção ela é condicionada àqueles que foram escolhidos. Ela não é deliberada a toda a humanidade. Outro ponto, a graça irresistível. A crença de que a graça de Deus ela é irresistível para os eleitos. Quando Deus te chama, aqueles que Deus escolhe para a salvação, eles não podem resistir a essa chamada de Deus, porque Deus é soberano, ele é criador. Quando Deus toca no seu coração para ouvir a palavra dele, para ouvir o deleite que a gente tem na obra dele, no propósito da vida de toda a humanidade, a gente reconhece e a gente vai. A gente simplesmente vai. Por quê? Porque o Espírito nos move. E essa graça é irresistível. Você não tem como resistir sendo eleito de Deus. E por fim, a perseverança dos santos. Então, a crença de que esses eleitos são preservados por Deus, não podem perder salvação. Não existe um purgatório depois, você vai ficar devendo 10% da sua salvação para Deus. Não. Deus já declarou: se você é meu escolhido, você está salvo. Porque se Deus não desse essa garantia, ele seria um Deus falho conosco. Ele iria falhar. Né? Imagine você crer nele a vida toda e chegar no momento crucial da vida eterna e Deus falar: não, você só creu 95%, passa ali por um purgatório que depois eu te salvo. Não, não tem isso. A salvação dele é gratuita, é dada e é certa.
é certeza, é verdade. Se você recebeu a graça de Deus, você será salvo. Tá, então, eu queria destacar esses 5 pontos, depois podemos aprofundar neles, né, em um novo estudo, porque cada um desses demanda bom tempo. Mas vamos retomando a João. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então, quando Jesus fala sobre comer sua carne, beber seu sangue, aqueles ouvintes ficam ainda mais confusos. Eles começam a discutir entre si. Eles levam essa afirmação de maneira literal. Eles não compreendem o significado simbólico por trás dessas palavras. Mas Jesus responde a eles. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Jesus agora aprofunda mais a linguagem simbólica dele. Ele aprofunda mais o pão da vida. Ele leva ao ponto da carne. Ele usa essa metáfora da carne e do sangue para ensinar 3 verdades espirituais profundas sobre a comunhão com ele. Primeira, Jesus usa essa linguagem simbólica para destacar a necessidade de uma união íntima espiritual com ele. Ele está falando comer e beber da sua carne e do seu sangue. Essa é a intimidade íntima com ele. Assim como o ato de comer e beber que nós temos faz o quê? Sustenta a nossa vida física. Então, você participar espiritualmente de Cristo por meio da fé, por meio da comunhão com Ele, é essencial para a vida espiritual, é essencial para a sua salvação. Segunda verdade que Jesus afirma é que aqueles que se alimentam de sua carne e bebem de seu sangue têm vida eterna, serão ressuscitados no último dia. Jesus está ensinando que a fé nele, a participação na comunhão com ele, são o único caminho para a ressurreição futura, para a vida eterna. E o terceiro ponto, terceira verdade bíblica que Deus está nos falando aqui, Jesus está falando, é que ele declara que aqueles que se alimentam dessa carne, que bebem do seu sangue, permanecem nele, e ele permanece nesses. Então, a permanência em Cristo é enfatizada. Isso é a união, é a comunhão contínua com Cristo, onde ele habita nos corações e nas mentes daqueles que creem. Olha a graça irresistível do Senhor, porque ele está habitando em você. Né? A graça de Deus, ele não só te converter, a graça de Deus permanecer com você, a graça de Deus mover a sua vida. E continua: o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Agora, Jesus continua aprofundando o ensinamento sobre vida eterna. Jesus novamente compara sua relação com o Pai com a relação daqueles que se alimentam dele. Assim como ele vive por causa do Pai, né? Jesus existe eternamente por causa do Pai, porque ele próprio é o Deus. Aqueles que se alimentam dele viverão por causa disso. Então Jesus novamente faz essa comparação. Ele traz de novo o insight do maná, porque foi o ponto que eles reclamaram, foi o ponto que eles resmungaram. Então ele fala, né, que o maná que eles comeram no antepassado no deserto, na travessia, né, ali do Êxodo, né, do Egito, do Mar Morto, do Mar Vermelho, né? Então Jesus aponta que embora esses antigos israelitas tenham comido, eles morreram fisicamente, mas aqueles que se alimentam de Jesus, aqueles que se alimentam do pão da vida, viverão para sempre. E ele continua: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Você pode aí estar se perguntando, realmente, essa passagem é muito difícil. Como nós podemos aceitar esse ensinamento? Então, o evangelista João, ele relata aqui a reação daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus após ele ter declarado afirmações desafiadoras, afirmações simbólicas sobre comer carne, beber seu sangue como parte da comunhão espiritual com ele. Essas palavras de Jesus, elas foram difíceis de compreender.
de aceitar, né? Muitos não aceitaram, muitos seus discípulos não aceitaram as suas palavras. Então a reação é descrita como que uma apostasia. O que significa o quê? Que muitos dos discípulos que haviam estado seguindo ali Jesus até aquele momento decidiram o quê? Abandoná-lo, decidiram deixá-lo. As palavras de Jesus pareciam tão desconcertantes ou inaceitáveis para eles entenderem que eles preferiram abandonar a sua missão, abandonar o seu ensino. E isso é o que muitas pessoas fazem quando ouvem o evangelho e dizem: bem, a Bíblia é muito difícil. E elas abandonam o Senhor, elas abandonam receber e se alimentar da boa nova da salvação. Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes digo, disse, são de espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus, então, ele deu aqui pelo menos 3 respostas para esses murmuradores, para esses discípulos que abandonaram a ele. E ele dá essa resposta para as pessoas que o abandonam hoje. Jesus percebe que há um desconforto, que há uma incompreensão daqueles que estão tendo dificuldade com as suas palavras. Ele pergunta se aquilo que ele está dizendo está escandalizando, né? Ou seja, isso faz você tropeçar, isso faz você se afastar. Mas, ao mesmo tempo, Jesus responde e ele oferece uma explicação. Ele diz que, mesmo que eles vissem o Filho de Deus subir para onde estava, ou seja, uma referência à ascensão de Jesus, isso não deveria ser uma pedra de tropeço para eles. Ou seja, ele está apontando para a natureza espiritual, sobrenatural das palavras dele, para a salvação que ele está oferecendo. Jesus está afirmando que o Espírito é quem vivifica, enquanto a carne, entendida como bens, coisas materiais, naturais, não adianta de nada. Ele está afirmando que as palavras que ele disse são espírito e vida. Isso significa que suas palavras têm significado espiritual, que elas são vitais para uma vida espiritual. Jesus reconhece que há alguns entre seus seguidores que não creram naquelas palavras. E Jesus sabe quem é incrédulo. E Jesus sabe quem vai traí-lo. Ele sabia isso desde o início. Quem não tem fé nele, ele sabe quem vai trair. Então Jesus antecipa eventos futuros, incluindo, por exemplo, a traição de Judas Iscariotes, que ocorreria depois. Mas notem que olha a palavra final, e sabia também quem ia traí-lo. Então vejam que está sendo incluída a traição, porque Jesus sabe quem de nós realmente vai crer nele, quem de nós vai crer em verdade e em espírito na palavra dele. E Jesus sabe também quem não vai crer na sua palavra. Né? Ele mesmo disse: muitos dirão que pregaram em meu nome, que exortaram em meu nome, e eu direi: nunca os conheci. Por quê? Porque essas pessoas se escandalizam nas escrituras. Então, ele continua, Jesus continuou. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Então Jesus afirma que ninguém pode ir até ele, a menos que lhe seja concedido pelo Pai, a menos que ele seja apontado pelo Pai. E isso é o que reflete a doutrina da predestinação, a doutrina da soberania de Deus na salvação, como eu mencionei, né, anteriormente. Jesus está explicando que a fé em Deus é um ato divinamente concedido na sua vida. Não é um ato que você toma, que você pega, que você acha que ele é um ato que vem dos céus. E como resultado dessas palavras difíceis de Jesus, da revelação da sua doutrina sobre a necessidade da fé, da comunhão espiritual com ele,
Muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Eles não conseguiam aceitar sua mensagem. E o resultado é abandono. Então não é que eles abandonaram uma fé que eles perderam. Na verdade, é porque eles nunca tiveram a graça salvífica. Não é uma marca da pessoa que tem fé e abandona. Na verdade, é de uma semente que não foi escolhida. É de uma semente que acha a mensagem legal, acha a mensagem boa. Mas quando Jesus diz: olha, agora abandone tudo. Abandone sua família. Abandone seus bens. Abandone seu próprio eu, seu egocentrismo para me seguir. Você abandona todas essas coisas por mim? Aí você diz: não, eu não quero perder essas coisas. Então você não é um seguidor de Cristo. Jesus pergunta aos 12, seus apóstolos, se eles também desejavam ir embora. E essa pergunta coloca os apóstolos diante de uma escolha crítica, assim como coloca você, assim como coloca a mim. Seguir a Jesus apesar das dificuldades da mensagem, ou abandoná-lo, como outros fizeram, como muitos fazem. Simão Pedro, em nome dos apóstolos, responde: não temos para onde ir, Senhor. O Senhor tem a palavra da vida eterna. Pedro afirma sua fé em Jesus como o santo de Deus. Pedro reconhece a singularidade. Pedro reconhece a importância das palavras e dos ensinamentos de Jesus. E é assim que devemos fazer. Devemos reconhecer Jesus como nosso Deus e seguir os seus ensinamentos acima de todas as outras coisas. E continua, Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Ele está falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Jesus está lembrando os discípulos de que é ele que escolhe pessoalmente os seus apóstolos. Jesus seleciona para cada um desempenhar um papel em seu ministério. Isso destaca uma coisa: autoridade. Isso destaca uma coisa: soberania. Formar o grupo de seguidores mais próximo a Jesus. É exatamente a mesma coisa quanto à predestinação. Deus é que escolhe cada um dos justos. Para quê? Para um propósito. Qual o nosso propósito? Dar glória a Deus. E o que mais ele disse? Ide e pregai o evangelho. Ide e pregai a boa nova. Jesus faz uma declaração impactante ao dizer: um desses 12 aqui é um diabo. Jesus então revela que um dos 12, que era Judas Iscariotes, é o traidor a quem ele se refere como diabo. Isso é uma referência ao fato de que Judas mais tarde trairia Jesus, entregando ele às autoridades religiosas. E assim ele vai desempenhar um papel central na crucificação de Jesus. Então a afirmação de Jesus de que um deles é um diabo reflete o quê? Sua profunda compreensão, o conhecimento que ele tem dos corações de cada um de nós, das intenções de cada um de nós. Jesus sabe desde a eternidade quem é que vai traí-lo. Deus já sabia, Jesus já sabia que era Judas que iria traí-lo naquele momento. E qual é a conclusão que nós podemos ter, então, desse estudo? Eu vou citar 7 pontos que eu acho importante nesse estudo. Primeiro deles, a traição de Judas. Né? Então, o fechamento do capítulo 6, na epístola de João, ele antecipa a traição de Judas Iscariotes, que é um dos apóstolos de Jesus, revelando que ele se tornaria um traidor, que ele se tornaria um traidor contra a palavra de Deus, contra o próprio Senhor. Segunda conclusão que a gente pode ter que é a escolha dos apóstolos. Então, apesar das dificuldades e das palavras desafiadoras, né, de Jesus, os apóstolos escolheram o quê? Permanecer com ele, reconhecer que ele tinha as palavras da vida eterna, e isso destaca o papel crucial que da fé, do compromisso que devemos ter com Jesus, com nosso Deus. Outra conclusão que a gente pode ter é aquela reação, né, das pessoas, e foi a reação aleatória, né? A passagem vai ilustrar o quê? Que diferentes reações às palavras e aos ensinamentos de Jesus aconteceram. Alguns o seguiram com fé, enquanto outros rejeitaram e não compreenderam suas palavras e fizeram o quê? Abandonaram. Muitos de nós podemos o quê? Ouvir a palavra, mas ao longo do tempo esquecendo e cuidando das nossas coisas e deixando de lado a palavra. Nós estamos abandonando ao Senhor. Então, na verdade, é porque a palavra não está em nós, assim como nós não estamos na palavra.
Outra conclusão, importância da fé em Jesus. Jesus destaca repetidamente a importância da fé nele como meio para a vida eterna, entendendo que ele é o pão da vida, que ele é a carne, que ele é o sangue. Ele ensina que a fé é um ato divino concedido e que a incredulidade vai levar a pessoa ao quê? Perdição espiritual. Outra conclusão aí é sobre a revelação de Jesus como Messias. Então, as palavras, os milagres de Jesus, como a multiplicação dos pães, dos peixes, apontam para a sua identidade de deidade. Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. Ele realiza os milagres para demonstrar essa sua autoridade, para apontar para o cumprimento de verdades espirituais que já haviam sido profetizadas. Ele é o cumprimento. Quando ele está dizendo ali está cumprido, ele está dizendo que tudo que foi profetizado no Antigo Testamento para o tempo dele está cumprido, mas ainda algumas profecias vão se cumprir, que é o que é a volta de Jesus para a nossa glorificação. Outra conclusão que a gente pode ter, a sexta conclusão aí que eu cito, é que é sobre a soberania de Deus. Jesus ensina que ninguém pode ir a ele a menos que isso lhe seja concedido pelo Pai. Está enfatizando que soberanamente Deus é quem ele vai nos levar a conhecer a Jesus. Isso é o que a gente chama de eleição divina, né? Deus divinamente elege aqueles que ele vai tirar a venda dos olhos para enxergar a sua palavra. E por fim, mais importante, né, do que tudo isso, do que falado, Jesus é o pão da vida. É o tema central dessa passagem, a afirmação de que Jesus é o pão da vida. Ele usa essa metáfora para enfatizar. Ele é essencial para a vida espiritual. Assim como o pão é útil para você na sua vida física, mas a fé em Jesus, a comunhão espiritual com ele são fundamentais para a salvação e para a vida eterna. E quais as aplicações que a gente pode ter para a nossa vida com esse estudo de hoje? Eu trouxe algumas. Primeira, consciência da traição. A menção à traição de Judas, ela serve como lembrete de que até mesmo entre os seguidores de Jesus pode haver traição e apostasia. Os cristãos, então, eles são chamados ao quê? Manter fidelidade a Cristo, a vigiar contra as tentações que podem levar o quê? A traição espiritual do Senhor. Segunda é a escolha de seguir Jesus. A escolha dos apóstolos de permanecerem com Jesus, apesar das palavras difíceis, destaca a importância da escolha pessoal de seguirmos, continuarmos buscando a Cristo. Os cristãos aqui, eles são encorajados a fazer uma escolha consciente de seguir a Jesus, de se comprometer com ele. Portanto, se você ainda não fez isso, hoje é o dia que ele te chama. Outra, resposta às dificuldades. A passagem mostra que algumas pessoas rejeitaram, não compreenderam as palavras dele. Isso serve como um lembrete de que a fé, ela é desafiadora, mas os cristãos são incentivados a perseverar, a confiar em Cristo, mesmo quando temos dificuldades, mesmo quando temos dúvidas. Nós temos nossos irmãos para também nos auxiliar nessas dúvidas. Tem uma dúvida desafiadora nas Escrituras? Pergunte. Pergunte a um irmão que você sabe. Não, esse irmão é um pastor, é um padre. Pergunte a alguém que vai te ajudar. Outra, identificação de Jesus como Messias. A revelação de Jesus como Messias prometido, o Filho de Deus, é um lembrete para todo cristão da identidade única de Cristo, é a Trindade. Nós somos chamados a reconhecer e a professar que Jesus é o Messias. E a fé é apenas nele. Outro ponto, soberania, ponto de aplicação, né? A soberania de Deus na salvação. A ideia de que ninguém pode vir a Jesus, ir a Jesus, a menos que lhe seja concedido pelo Pai. Essa é a soberania de Deus. Isso aqui está nos encorajando, como cristãos, a confiarmos que a vontade soberana de Deus é que prevalece. A entendermos que a fé que nós temos nele foi um dom que ele nos deu e não um dom nosso. Não porque conscientemente a gente quis crer nele, mas não, porque inconscientemente ele nos moveu a crer nele, inconscientemente de forma espiritual. E aí vem o ponto da comunhão espiritual, como mais um ponto aí do nosso entendimento, né? Então, assim como Jesus ensinou a importância de comer sua carne, beber o seu sangue simbolicamente, nós cristãos somos incentivados a buscar essa comunhão íntima e constante com Cristo. E isso é realizado de forma especial, por meio da participação na ceia do Senhor,
onde o pão e vinho representam o corpo e sangue de Cristo. Esse é um exemplo. Jesus disse: fazei isso até a minha volta. Se ele ordenou, temos que cumprir. Portanto, participe da ceia do Senhor, participe do alimento do corpo do Senhor. Se batize para isso, professe sua fé. E aí eu entro no último tópico de aplicação, fé em Jesus como Salvador. A passagem destacou repetidamente a importância da fé em Jesus como pão da vida e a fonte de vida eterna. Os cristãos são lembrados de que a fé em Jesus é o fundamento da salvação e da comunhão com Deus. E para encerrar o estudo de hoje, o Senhor mesmo nos diz por meio das escrituras dele, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Nós viemos nesse mundo para dar glórias a Deus. Os nossos lábios têm que louvar a Deus. E a graça de Deus é melhor e maior do que a vida que nós temos aqui. Porque a graça de Deus nos dá uma nova vida, que se chama vida eterna. Amém. Espero que tenham apreciado aí o estudo. Deixa eu só parar aqui nossa gravação.